Oi, Touro, tudo bom contigo? Vamos para uma leitura de amor para a gente ver o que a espiritualidade está querendo te falar? Uma leitura intuitiva, temporal, não vai ressoar toda e nem com todo mundo. Com todos os taurinos, no caso, né? Pegue somente o que tocar no teu coração, o resto dispensa. E uma leitura exclusivamente na tua energia, aqui na descrição tem o link para o formulário e eu te retorno via WhatsApp. Assim como no comentário fixado. Bora ver o que tem para Touro. O que está impedindo, bloqueando essa conexão amorosa, ou a vida amorosa dos taurinos, das taurinas? Mais duas. Mais uma. Eita. A solidão. A reflexão. A esperança e o presente. O que eu tô sentindo aqui? Exatamente. Uma sensação, bem isso aqui, de solidão. Só que esse sentir só é bem isso, é um sentir só. E isso está te fazendo pensar, só que me dá a impressão aqui, que é como se essa pessoa de Touro aqui estivesse mais nos pensamentos e alimentando, me chamou a atenção o verde aqui também, muito verde. Então é como se essa pessoa estivesse introspectiva, pensando, avaliando, refletindo sobre alguma questão, mas é como se elas não estivessem vivendo o presente. Essa carta do presente, ela não me trouxe a sensação disso, de um presente que eu vou dar para alguém, ou por ser presenteado, alguma coisa nessa sensação, assim, de presente, né? Me trouxe o presente, o momento, o agora. É como se a pessoa de Touro estivesse mais vivendo na mente dele do que na situação do fato, da fisicalidade. A pessoa de Touro aqui está precisando se conectar com uma energia de aterramento. Uma sensação de natureza, segurança, precisando sabe? Sabe botar o pé, bem isso aqui, botar os pés descalços? Ela tá com o pezinho aqui na terra, mas ela tá precisando botar o pé na grama. Em contato com a natureza, precisando descarregar. É como se a pessoa de Touro, se ela armazenasse, e não botasse para fora, não falasse. Ela fica mais aqui no interno e numa sensação de que... Sabe aquela coisa assim, ó, eu não comunico o que eu tô sentindo ou exatamente o que eu tô querendo, mas eu quero que a pessoa meio que adivinhe. Tem uma sensação assim. E esse teu comportamento acaba justamente alimentando esta sensação, que eu volto a falar, é mais uma sensação do que necessariamente uma vivência real, sabe? Porque eu não sinto a pessoa de Touro isolada e desolada, sabe? É mais uma sensação de solidão, justamente pela falta de comunicação, de abrir-se o que está sentindo, de querer que as pessoas meio que descubram a indiscrição, descubram, adivinhem. E esse é um retroalimento, né? Esse comportamento acaba alimentando mais ainda essa sensação de solidão. E volto a falar, na pessoa de Touro aqui é mais uma sensação do que necessariamente ser. Teve uma outra energia, acho que é para Capricórnio, se não me engano, que a sensação da solidão era um peso, era triste, sabe? Era uma solidão, assim. E aqui não. Aqui é mais pelo teu próprio comportamento de não comunicação. Ok. Os verdadeiros sentimentos desta pessoa por Touro. Mais duas. Mais uma. Obrigada. A tristeza. A cegueira. E ela caiu invertida. É como se a pessoa não quisesse enxergar em algum grau. Time do amor.
guarda as coisas pra ela. Tá vendo esse anjinho aqui? Todo abraçado nele mesmo. E essa carta aqui do time do amor, ela é uma figura bem frágil emocionalmente. Ele não é uma pessoa, essa pessoa na tua conexão de touro aqui, é uma pessoa que precisa de segurança, precisa de algo mais tangível, de algo explicitado, de algo falado, para se sentir. Tá aqui, ó. Precisa que você derrame as emoções, que diga o que está sentindo, que fale o que está sentindo para esta conexão. É como se como se a pessoa, né, da tua conexão aqui, é uma leitura coletiva, então ela pode estar espelhada, tá? Na tua energia, aqui na descrição e no comentário fixado tem um link pro formulário. Então é uma sensação de, lembra ali, eu falei? Eu não comunico, mas quero que a pessoa adivinhe. Eu acabo vivendo mais nos meus pensamentos do que necessariamente na fisicalidade, botando meu pé no chão aqui, no sentido de botar o pé no chão de viver, falar. Então eu acabo num retroalimento dessa sensação de tristeza, de não estar sendo olhada, não estar sendo vista. E eu me fecho cada vez mais. Deu pra ver, viu? Refletiu. Que ele tá agarradinho assim nele mesmo. Ele se dando o próprio suporte. É porque essa pessoa, ela vive mais aqui mesmo, no mental. Os sonhos. E não é que seja uma pessoa ruim, tá? Anjo da bondade. Mas é uma pessoa que tá aprendendo a comunicar, tá aprendendo a verbalizar. É alguém que já sofreu bastante também. Pode ser uma dificuldade de confiar. E não no confiar na sensação, naquela questão de abrir, vai falar. Não, é da entrega mesmo, da vulnerabilidade. É como se a vulnerabilidade fosse fraqueza. Então prefere se fechar do que explicar ou falar. Ok. Quais as verdadeiras intenções desta pessoa por touro? Mais duas. Mais uma. Isso aqui já estava no fundo do baralho. A inveja. A escolha. A felicidade. Obviamente vocês podem ter alguém que tem inveja, mas essa carta aqui da inveja, eu não senti ela no nome dela, no título dela. Eu senti bem essa questão aqui. Que eu preciso fazer uma escolha entre continuar vivendo dentro de mim somente e guardando, me fechando, ou me abrir. Tá diferente esse significado das cartas do porque elas são, tá? Vou até te mostrar para você ver se pega a ideia aqui. Aí tá aqui a inveja, aqui nessa aqui do lado direito, no meio a escolha, e aqui a felicidade. Aí, lembra ali naquela carta do time da amor, ele fechado, reservado, guardando, sabe, introspectando. Olha a diferença da felicidade aqui com o braço erguido. Então a escolha dessa pessoa aqui, dessa conexão, é entre eu falar ou eu guardar. Eu expor, ir ali, falar, não importa o que vai acontecer, mas eu simplesmente me abro e falo, ou eu guardo para mim. E essa carta aqui da inveja, eu não senti ela como inveja, eu senti como uma espécie de ciúme, mas não um ciúme, é um ciúme alimentado pela própria insegurança desse retroalimento de comportamento, que na qual eu não exponho a minha vulnerabilidade, mas eu tenho sentimentos tipo, eu não falo que gosto de ti, mas eu tenho receio que tu vá viver a tua vida, sabe? Mais ou menos uma linha assim. E essa pessoa aqui, por mais, lembra ali que eu falei antes, que por mais que aquela carta solidão é mais a sensação dessa pessoa, no caso taurina, né, dessa conexão aqui, veja se é você ou outra pessoa, mas é mais uma sensação de solidão do que necessariamente ser solitária. Porque aqui tá bem ao contrário, é como se você vivesse até rodeado de pessoas. Mas são pessoas que elas são volume e não necessariamente que você se sinta conectada a elas.
Ok. Qual o próximo passo desta pessoa em relação a Touro? Mais uma, mais duas. Mais uma. Obrigada. O descanso. E não me trouxe descanso. Aqui, olha só, bem exatamente como é a carta da feiticeira tá me dando essa leitura aqui. A carta da feiticeira, ela não, nesse oráculo de Delfos aqui, a feiticeira ela não é a intuitiva, por mais bruxinha que ela seja. Ela foi, aqui nessa carta, inclusive, ela fez uma arapuca. Ela convidou alguns reis aqui, todos reis de algum, não me lembro de onde. Oráculo de Delfos, Grécia. Convidou vários reis. E durante a janta, o que ela transformou eles em porcos? Transformou todos eles em porcos. E essa carta aqui na feiticeira, nesse oráculo de Delfos, ele basicamente é: as coisas não são como aparentam. E o que eu tô notando aqui nessa pessoa aqui, da conexão de Touro? Uma espécie de comodidade, estagnação emocional, a indecisão. Pode estar baseado nisso aqui. Por não escolher, porque eu vejo algo, mas não estou sentindo algo. Pegando a indecisão com a feiticeira nessa pegada de as coisas não são como aparentam. Então esta pessoa, ela não tem um passo para dar na tua direção, por mais que tenha toda essa linha aqui de tô sentindo e tô guardando. Então aqui essa escolha dela, é muito provável que ela nesse período de 25, 30 dias, ela continue se fechando, mesmo sentindo uma espécie de ciúme que vem pela insegurança, justamente da não fala. Mas ela fica ali. Essa indecisão, essa não estou avaliando as coisas como elas são, deixa ela não nessa sensação do descanso, mas nessa estagnação emocional. Não me mexo. Ok. Por mais que isso traga inquietude para essa pessoa. Deixe mais, né? Aquele retroalimento ali, né? Ok. Quais os verdadeiros sentimentos de Touro por esta pessoa? Mais duas. A tempestade. A caridade. E nostalgia. Bem naquela linha da tristeza. É como se vocês não estivessem juntos, não estivessem próximos. A tempestade, ela fala muito de uma sensação de familiaridade. Não é muito questão de segurança, porque vem nessa linha da insegurança dessa outra conexão aqui. E como, né, as pessoas servem para nos mostrar coisas que a gente mesmo carrega, é muito provável que essa indecisão também esteja espelhada aqui na tua vida, na vida de Touro, no caso. Aí o que você sente por essa pessoa? Uma espécie de, não é segurança, bem como eu falei, é uma familiaridade. É como se você já tivesse doado o seu tempo e a sua energia para isso acontecer. Tá vendo aqui que essa carta caridade, ela também não fala sobre caridade em si. Ela fala sobre onde e quando e como a gente dedica o nosso tempo, a nossa energia, e também fala sobre o convite de olhar para dentro. Então essa carta da caridade, ela na verdade ela fala sobre olhar para dentro.
Ok, no tarô a gente clarifica isso aqui. Vai chegar um momento que o taurino daqui vai precisar fazer uma escolha, tá? Para despertar, tem algo que você vai enxergar. Porque essa indecisão é no campo das duas pessoas, né? Da taurina, o taurino daqui e da tua conexão. Ok. Qual o potencial resultado dessa conexão aqui com o touro? Vem na mesa, despertar. Mais duas, por favor. Mais uma. Caiu aqui o despertar. Essa conexão, eu vou puxar no tarô, tá? E é difícil lição. Essa conexão aqui é mais para fazer vocês, né, ambas as partes, lembra que eu falei? Tá espelhado. Essa insegurança é de ambos. Em algum grau, em alguma medida, mas é de ambos. Que faz com que fique nessa estagnação de não tomar uma decisão, por não querer olhar. Então, essa conexão, qual é o potencial resultado dessa conexão? Uma lição. Despertar. Despertar, é abrir os olhos. Se conectar com a tua verdade. Ok, mais uma aqui. O potencial resultado dessa conexão para touro. Nenhuma lição, obrigada. Nenhuma lição atrelada ao despertar, ela é fácil. Porque ela faz enxergar no aspectos que a gente não estava querendo enxergar, feiticeira, até que a gente finge com a gente mesmo. Então elas trazem, o despertar, ela traz verdades à tona. E nem sempre, aquário, virando as emoções aqui, e nem sempre ver o que a gente varreu para baixo do tapete, ver o que a gente guardou, ver o que a gente reprimiu, o que a gente sufocou, ela é confortável, bem pelo contrário. É difícil lição. E aí caiu aqui a colheita e aquário. E aí, então, o que tem nessa conexão? O potencial resultado dessa conexão aqui é conectar com as tuas próprias emoções para trazer de volta. Eu não estou sentindo essa conexão no sentido de avanço entre a conexão em si, tá? Aí, leitura exclusiva na descrição. Mas eu estou sentindo bem essa questão aqui que foi trazida à mesa. Essa conexão é mais para despertar um amor próprio interno, um estabelecimento de segurança interna, para tirar ambas as pessoas dessa estagnação emocional, porque ambos estão alimentando uma tristeza e não tendo um comportamento de olhar para dentro, estão ambos evitando. Uma na energia da pessoa, na energia de taurino, por uma questão de segurança, conforto, e outra por na parte da tua conexão, né, na tua pessoa de touro, por uma vulnerabilidade que ela não quer enxergar, uma insegurança que ela não quer perceber. E aí, então, é como se ficasse nessa situação aqui, por mais não satisfeita que esteja, eu continue aqui pensando, será que eu tô certa nisso? Será que eu tô exagerando? Será que é isso mesmo, a indecisão? Mas isso que vai acontecer aqui, essa conexão para ambas as pessoas, que é um aprendizado, que é difícil, despertar nunca é fácil, mas é, como eu falei, para você perceber que a colheita é tua no sentido de, bem uma sensação de 9 de ouros aqui, de trazer o amor que eu estou colocando nessa relação ou situação, me puxar de volta para mim. E isso vale para as duas pessoas, tá? Tanto para essa pessoa que está com a taurina daqui, quanto a pessoa que está com taurino e taurino. Que é justamente para reconectar com a própria alegria de perceber que você é a sua própria colheita. O outro vem para agregar e não para completar. E essa relação aqui é para liberação desses sentires aqui, de trazer bem aquela questão de quando você fala do empoderamento, só que sem ser empoderamento, mas enfim, não empoderamento no clichê falando, mas, ou seja, é uma dor que esse romance vai trazer, mas é para trazer vocês de volta ao prumo, trazer de volta ao centro. Depois, se essa conexão vai avançar, é outro pedaço da leitura, né?
Nem vamos ver se vai aparecer aqui. Mas se essa conexão vai avançar, é outra questão. Mas essa relação é para fazer ambos perceberem o quanto são pessoas que estão com questões reprimidas precisando ser olhadas. Aquário, virando toda a emoção ali, limpa. Ok. É bem isso aqui, ó. É para tirar dessa estagnação ou ociosidade e se colocar num movimento de olhar para si, ainda mais essa pessoa aqui, no caso a touro, né? Olhar para si, para dentro. E nesse sentido de a coroação. Mas é uma coroação, tá vendo que é um anjo ali que tá colocando a coroa na cabeça desse moço? Para isso. Para engrandecimento próprio. Nada de ego, tá? Não é questão de ego, é questão de despertar. Nada mais. Ok. Conselho geral para o touro desta leitura. Mais 2? Não? A inocência. Não é pelo fato de ser boa pessoa que a gente não tem coisas varridas para baixo do tapete, bem pelo contrário. Sempre temos, independente de ser boa pessoa ou não. Aliás, quanto mais boa pessoa, menos a gente quer tentar enxergar as nossas próprias defeitos, vulnerabilidades, fraquezas, o que a gente pode considerar fraqueza, que na verdade não é só coisa que a gente varre. Melancolia. Nota como tem aqui as cartas que estão tristes nesse oráculo? Estão na mesa. Permita-se ser guiada. Para algumas pessoas tem uma reconciliação, tem um novo rumo nessa relação. Perspectiva, tem um novo rumo aqui. A partir do momento em que ambos, né, que esse movimento é para ambos, né, lembra? Então tem um novo rumo aqui para algumas pessoas, em que vai ser muito bom. O romance. E aqui é quando a psique vira imortal. Passou por todos os perrengues, porque essa relação aqui para acontecer, um ponto que pode ser para alguém aqui. Essa relação para acontecer, ela precisou passar por vários desafios. E aqui é quando finalmente a psique passou por todos eles e vira imortal e vai viver o seu romance com Eros. Depois de terem terminado. E ela ficou desesperada. Então tem uma sensação aqui de reconhecimento. Essa carta do Saciar a Sede fala sobre isso também. O saciar a sede não é simplesmente a água. O saciar a sede é um reconhecimento. Eu reconheço o teu esforço e deixa eu te ajudar a tomar essa água, né, nesse caso aqui. Ok. Mais uma aqui, o conselho para touro. Inocência e melancolia, mais uma. Obrigada. A indiscrição. Todos esses sentimentos em que tu e a tua conexão estão sentindo é justamente para olhar para aspectos em que vocês dois estão negando olhar. Essa ansiedade, em que muito provável que também, né, ambos estejam sentindo, é para isso. É para vocês se olharem aspectos que não estão sendo vistos. Não é uma questão de... Tem a questão do expor, né? Lembra nessa parte aqui dessa pessoa da tua conexão que ela guarda mais as coisas? Uma das coisas que pode pegar vocês aqui é uma questão de diferença. O amor singular é uma sereia e um marinheiro. Ela vive na água, ele vive na terra. Pode ter uma questão de diferença em algum aspecto que faz com que vocês se reservem desta forma. Mas tem uma escolha, amor sensual e alma gêmeas. É uma conexão, não necessariamente alma gêmeas e não necessita romantizar, como eu falei. Toda conexão, ainda mais de alma gêmea, é para isso aqui. Essa é o fundamento, é uma mudança alquímica. Esse é o fundamento de uma conexão de alma gêmea. Não necessariamente vai viver na fisicalidade uma relação, mas ela vem para fazer mudanças. Ok. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Vou colocar para cá. Como eu falei, amor sensual embaixo tem uma escolha a ser feita. O amor sensual não é necessariamente a sensualidade, o amor sensual. É
escolha. Eu tenho que definir, decidir. Uma escolha que eu preciso tomar. Ok, vamos para tarô. Vou pegar esse aqui. Desse. Rei de ouros e rei de espadas, olha só. Focado no trabalho, focado na produção, e uma pessoa que aparenta ser fria, mas aparenta ser fria porque não tá claro aqui, né? Ou pode ser você também, né? Mas eu sinto mais frieza dessa energia aqui. Você é como se guardasse, e a outra parte tem uma energia mais fria. Virou 6 de paus aqui. É uma conexão para vocês crescerem. Mas como eu falei. Ok. O que está bloqueando a vida amorosa de Touro? Ou essa conexão? Clarifica a carta solidão. Três de paus. Qualifica a reflexão. Os enamorados. Com rainha de copas. É uma conexão, acredita muito no teu direcionamento espiritual, tá? No teu direcionamento de teu anjo da guarda, teu guia, o que for. Mas é uma conexão para você atingir a maturidade emocional necessária. Então, essa conexão, como eu falei, leitura coletiva. Tem a influência aqui dos enamorados, né? Essa reflexão, porque a pessoa que está aqui, não sei se você está espiando o Touro também, né? Mas a pessoa que está aqui, ela sente que tem uma conexão com essa pessoa. Só que essa conexão é para esse despertar, para vocês voltarem para os seus prumos. E como eu falei, pode ser que a relação se solidifique e avance, assim como pode ser que cada um vá para um lado. Mas é para uma maturidade emocional. É para vocês olharem para alguns detalhes e uma dedicação que até então não estava sendo dada porque estavam aceitando os 6 de ouros. Relações que não traziam equilíbrio, traziam desarmonia. E aí isso vai ser modificado com essa conexão. Quer dizer, a oportunidade para modificar com essa conexão. Se vai modificar é um processo de cada um, mas a oportunidade está sendo dada através dessa conexão. Ok, clarifica a carta esperança. Tá aqui, processo de cada um, a força. É o processo de maturidade, vocês estão sendo direcionados, é uma relação que está sendo guiada para esta maturidade emocional, para evoluir emocionalmente, mas depende muito do comportamento, da força de cada um como vai avançar nesse processo. Ok, clarifica a carta presente. Rainha de ouros. Lembra aquela energia ali que estava no fundo no 6 de ouros, ali das energias de que até então não foram recíprocas ou foram bem ao contrário, foram mais, né, falhas, digamos assim? Isso aqui é para trazer de volta ao senso de valorização. A rainha de ouros é uma energia, olha, a energia de rainha e rainha aqui. A rainha de ouros é uma energia, você pega o sexo, tá? É uma energia em que ela sabe o seu valor, ela sabe o seu poder pessoal, ela sabe, ela é uma pessoa estruturada, 4 de paus. E tem uma parceria que, como eu falei, para algumas pessoas essa relação vai passar por uma modificação com uma ressignificação e vai avançar, mas para outras pessoas, mas ela precisa dessa cura, temperança, precisa passar por esse estágio de cura, para esta conexão literalmente ser complementar e não dependente, que é como está agora. Ok. Os verdadeiros sentimentos desta pessoa por Touro. Clarifica a tristeza?
3 de copas. Clarifica a cegueira. 2 de copas. Clarifica tímido amor. Para algumas pessoas aqui eu senti uma... Sabe quando você olha para a relação e tem a impressão que ela está regredindo e não avançando? A morte. Mas é para poder fazer essa transformação acontecer, para vocês olharem para o que realmente precisa ser olhado, permitir que essa modificação aconteça, e na energia dessa pessoa aqui, é uma renovação para ela aprender a compartilhar, a falar, sem ter medo de se entregar, sem entender que a vulnerabilidade ela é uma força, ela não é fraqueza, e que não é porque eu estou compartilhando algo com a pessoa que eu entrego isso na mão da pessoa. Então essa pessoa ela tem a conexão de taurina daqui, é mais ou menos essa linha que ela precisa enxergar, que não é porque eu estou me abrindo que eu estou te entregando alguma coisa, eu estou apenas me abrindo, apenas expondo, apenas sendo transparente, apenas derramando a minha emoção, mas não que eu te entrego isso. O poder continua comigo, a diferença é que tu está sabendo dele. Tem uma espécie de uma segurança que vem para essa pessoa aqui da tua conexão. Ok. As intenções dessa pessoa por touro, clarifica a inveja. Sete de espadas. Medo de mentira ou coisas que estão por não estar enxergando, ou acho que está tendo mentiras. Clarifica a escolha. O louco. Essa pessoa da tua conexão de touro aqui tem uma questão de... É como se ela pensasse, ou ele pensasse, essa pessoa, né? A pessoa pensa que tem alguma coisa escondida, oculta, mas o problema dessa pessoa é uma questão de autoconfiança. E é isso que vai ser despertado nela, nessa pessoa. A confiar em si mesma. Confiar no próprio processo, confiar nela. Bem, lembra nessa linha aqui que eu falei? Que não é porque eu venho e falo que te amo, que eu tô entregando meu amor pra ti. Porque a partir do momento de como tu cuida desse amor que eu tô dizendo que eu sinto por ti, eu fico ou saio. Então eu não te entrego a mim ou o meu sentimento, eu compartilho. E a força tá nisso, de entender a força. Tá nisso, de entender que o meu valor e as minhas emoções eu controlo. Não é porque eu te informo que o controle está sendo transferido. Ok, clarifica a felicidade. Página de paus. E o hierofante. A intenção dessa pessoa em relação a touro. Ela tem essas questões de autoconfiança que ela está trabalhando, ela desconfia ou ele desconfia de questões que estão ocultas, mas tem muita questão também de autossabotagem aqui que provoca essa insegurança, aquele ciúme que eu senti ali no começo, lembra? Mas tem uma movimentação que a própria espiritualidade está ajudando, muito possível para esse despertar acontecer, né? Que a pessoa te busca ou te procura uma proposta mais séria, digamos assim. 4 de paus aqui no fundo. O diabo e o as de ouros virou aqui. É uma oportunidade que a própria espiritualidade está mexendo os pauzinhos para vocês abandonarem esses velhos comportamentos aqui, 6 de espadas, transição, para esse despertar que é necessário acontecer.
Aí eu volto a falar, o que é importante numa conexão de despertar, de alma gêmea, se é ou não é, mas uma conexão, é o processo, e não com quem. E é o processo, e não se vai permanecer na fisicalidade, é uma questão de processo interno. E aqui, maturidade emocional, comportamento através de uma valorização que esta maturidade traz para eu poder tomar escolhas. Ok. Qual o próximo passo dessa pessoa em relação a touro? Clarifica o descanso. Três de espadas. 10 de copas. Vai chegar um momento em que essa dor, ou essa ausência, ou essa conexão, que a falta dela, vai fazer com que tenha um movimento de buscar o bem-estar. E o buscar o bem-estar não é necessariamente em relação a você no sentido de vamos fazer a conexão acontecer para o bem-estar. Não. É um bem-estar que eu quero ficar bem. Vamos conversar e vamos ver o que vai acontecer? Ok. Clarifica a carta feiticeira. É como se atualmente estivesse com essa dorzinha ali. Tanto é que tem a tristeza, a melancolia, a nostalgia, né? Okay. Clarifica a carta feiticeira da próxima ação em relação a touro. Obrigada. Página de copas. A indecisão? Obrigada. O sol. Essa dor é o que vai fazer o movimento acontecer. Tá? Então, essa busca de bem-estar, a pessoa vem para te ofertar. E vem no sentido de eu vou com verdade. Lembra ali que estava antes a indecisão, a feiticeira, nem tudo que é que aparenta. Só que essa pessoa, num processo de introspecção, no eremita, de introspecção, de analisar, lembra da escolha aqui? De ou continuar vivendo dentro do meu eu, ou realmente ir ali explicitar, ir ali falar. Para algumas pessoas aqui, para a maioria, né, que está na mesa, vem esse passo. Vem através dessa dor, eu vou buscar meu bem-estar, deixo eu lá conversar com a pessoa. Deixo ali, ofertar para ela, página de copas, ofertar para ela, fazer uma proposta, fazer um convite, e essa indecisão tem clareza. Essa indecisão, que antes estava numa indecisão, com o avançar do tempinho ali, uns 25, 30 dias, né, essa leitura está valendo para isso, a partir do momento que você está aqui, tem clareza, e eu vou conversar contigo. Então, esta pessoa busca por touro para expor, falar, conversar, no sentido disso. Com verdade, vamos avançar com verdade. Página de copas, uma proposta, um convite, algo que é gostoso. Ok. Os verdadeiros sentimentos de touro em relação a essa pessoa. Clarifica a tempestade? Clarifica a tempestade? Três de ouros. Essa pessoa da tua conexão de touro aqui, ela se sente como se estivesse fazendo um trabalho sozinha. Como se ela estivesse buscando equilíbrio, ela se doando, ela fazendo, e ela tem a sensação de falta da tua parte. Clarifica a caridade. Obrigada. As de ouros. Clarifica a nostalgia.
Clarifica a nostalgia. Obrigada. O 5 que estava ali no fundo daquela hora, o 5 de ouros. Vem uma oportunidade, bem naquela linha trazida pela espiritualidade, ó. A mãozinha da espiritualidade aqui entregando. Algo na matéria, bem energia. Olha aqui, aqui também, ó, tá vendo que é uma senhora que tem até a auréola ali, como se ela fosse um anjo da guarda, entregando aquele pão. A espiritualidade entregando. O iFood da espiritualidade. Entregando algo, uma oportunidade. Ouro, ouro, ouro. Nas três aqui, ó. Ouro, ouro, ouro. O que vem aqui, então? A pergunta daqui é o verdadeiro sentimento da pessoa de touro por esta conexão. Uma sensação de que estou me doando e não estou vendo entrega. Uma sensação de falta. Mas pode estar alimentado por aquela linha que já vem ali. Lembra que ambas as pessoas aqui dessa conexão, elas têm uma quantidade de insegurança, uma quantidade de dependência emocional, que é justamente isso aqui que vai ser trabalhado nessa conexão aqui. E aí vem para tirar dessa falta aqui, para tirar dessa sensação. Só que vai ser um movimento muito, muito profundo, a Lua. Muito profundo aqui, e aqui o As de Paus. Muito profundo, que vai levar para esse 6 de Paus, que leva para essa vitória. Mas essa sensação aqui, essa relação, vem justamente para trabalhar algo que é muito profundo, que foi, lembra, ele varrido para baixo do tapete, algo foi sufocado, reprimido, não visto, uma sombra, para ser trazida à luz. A Lua também fala sobre a sombra. E aqui tem 2 pilares, aqui nos cantinhos da carta, tem 2 pilares. Isso quer dizer o quê? Os pilares da vida aqui estruturada, luz e sombra, que é justamente isto que vai ser trabalhado. E, por mais que tenha, lembra antes quando estava dores de amor, quando essa situação ser remexida emocionalmente? Mas vai dar bom no sentido de vocês, né, a pessoa, tu, vai perceber isso no sentido de um gás novo. Que é bem essa sensação que eu sei de Paus, um reconhecimento. E é um reconhecimento que é para largar essas ilusões. Aqui o Rei de Copas, para essa maturidade emocional acontecer. E para ser trabalhado essa questão entre vocês, que ambos estão resistindo. 9 de Paus é aquele lutador que ele brigou, tá todo lanhado, mas tá ali em pé, defendendo o posto. E isso também demonstra e denota uma resistência. Por mais que você possa até ter uma sensação de derrota, de perda, de não estar ganhando, sabe? Alguma coisa assim, essa linha. Mas é para trazer equilíbrio emocional. O carro é para trazer justamente isso. Ok. Potencial resultado dessa conexão clarifica a carta ao despertar? Muitas. Potencial resultado dessa conexão clarifica o despertar? O As de Paus com os seios de Paus, né? Que a gente acabou de falar, estava no fundo, mas veio para a mesa para poder clarificar que é esse o despertar, para gerar em vocês, para gerar em ti, para gerar na tua conexão, esse novo comportamento em que vai acontecer aquela liberação que estava ali no fundo, lembra? Não ficou aqui pro fundo agora. Aquela liberação para você ter uma nova conduta. O Paus, o naipe de Paus fala muito sobre isso também, sobre esse comportamento. E aqui o ouro é a matéria, é a proposta da matéria, é a fisicalidade, é a espiritualidade, trazendo para que vocês abram os olhos para trazer, né, aqui o carro, para desapegar dessas ilusões aqui, dessa dependência, dessa situação aqui que está escondida ainda. Ok, clarifica a difícil lição? Aqui, ó. Tá sendo mais difícil ainda porque ambos estão oferecendo uma resistência a essa modificação. Ó, ouro, 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 paus, 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 copas, copas, morte. Tá andando meio que juntinho, assim, ó.
trabalhando as emoções, para mexer na matéria, para o que é visto, percebido através do comportamento do outro, né, na matéria, para trazer esse comportamento interno que vem com a força. Ok. Clarifica a colheita. Obrigada. Exatamente. Lembra que eu falei que a carta da colheita estava com uma sensação de 9 de ouros? Tá aqui ela. Clarifica aquário. Obrigada. E é com essa conexão, tá? 6 de copas. É essa pessoa na qual é do passado, que tá com falta, nostalgia. Essa carta aqui também fala sobre nostalgia, que tá aqui, ó. Essa conexão, ó, pausa, esse movimento trazido pela espiritualidade, que vocês precisam parar de oferecer essa resistência para essa transformação, 6 de espadas, para ela ficar mais leve. Tem muita questão mental aqui que fica travando, né? Mas é aquela questão. As emoções comandam os pensamentos, que comandam nossas atitudes, que comandam o nosso comportamento, que a gente tem o resultado. Então, através desse resultado, os ouros, né, a fisicalidade, é que eu consigo chegar lá no topinho para perceber qual é a emoção que vai ser trabalhada, o que eu preciso trabalhar, de deixar isso para trás, refletir sobre isso e deixar isso para trás. E voltar ao seu próprio centro aqui, 7 de ouros. Tenha paciência nesse processo. Para voltar a esse centro, tanto teu quanto da outra parte, no sentido de eu me enxergo um ser completo, eu me enxergo um ser inteiro, e obviamente fazendo um trabalho para isso, não posso enxergar. E aí sim essa conexão cresce com ambas as pessoas já completas. Ok. Clarifica a carta inocência, do Conselho Geral para Touro, clarifica a inocência. O 9 de copas, que é aquela estagnação emocional que eu senti lá no começo. Clarifica a melancolia. É justamente esse comodismo que vai ser trabalhado, tá? Tem uma questão de acomodação nessa conexão. Clarifica a melancolia. Obrigada. 8 de ouros. Aqui é 9 de copas, não sei se foi, eu falei 8 antes. 9 de copas e 8 de ouros. Ok, clarifica a indiscrição. Vocês estão oferecendo tanta resistência, e isso tudo contra a outra parte, tá? Até porque essa é uma relação chameada de chama, de metades, assim, ela tem um espelhamento. Então é meio que você se percebe, consegue. Se você fizer o exercício de utilizar a tua conexão como ferramenta, você vai conseguir perceber justamente o que tem anseia, no sentido de, essa característica dessa pessoa me dá angústia. Olha pra ti, em algum grau tu tem dentro de ti isso aqui. Essa característica dessa pessoa eu gosto muito. Também tem dentro de ti. É uma potencialidade a ser explorada. Então utiliza o outro como ferramenta para facilitar esse trabalho. Ok, a indiscrição, clarifica? Obrigada. É o movimento, né? É o movimento do carro. Então, tudo isso está até acontecendo, vai acontecer. Lembra que eu falei que vai chegar o momento de escolha? Terminamos com ela, 2 de espada, escolha. No caminho, não estou enxergando, ou estou com uma sensação de não estar enxergando, mas que daqui a pouco se clarifica. Esse vai ser um processo que vai ser lento, mas ele vai ser sólido, tá? Não se apegue ao tempo, no sentido da tua própria modificação, né? Mas não se apegue ao tempo, mas se coloque em movimento para sair dessa estagnação aqui. Essa situação toda, essa conexão toda, desses acontecimentos aqui, vem justamente para te tirar dessa sensação aqui de falta e retirar dessa energia parada, para fazer você olhar para algumas questões internas, de detalhes, de varrido aquilo para baixo do tapete, lembra? Para se dedicar a isso, para você fazer este movimento carro,
E aqui também o carro, aqui a gente tem, lembra luz e sombra? Aqui, ó. Sombra, luz e sombra. Para olhar para esses pontos, para fazer esse movimento de rumo ao prumo interno, a colheita, me enxergar como um 9 de ouros. É uma questão tudo de escolha de caminho. Tudo isso vai acontecer. E, obviamente, o livre-arbítrio vai fazer com que as coisas acelerem ou desacelerem. E quando você oferecer menos resistência, fica mais rápido ou menos dificultoso. Vamos pegar um conselho aqui com a dona Pombadira. Um conselho para touro. Fortuna ao meu favor, caiu aqui, já leio. E qual outro conselho para touro? Obrigada. Reine com coragem. Caiu bem em cima aqui do 2 de espadas. Não tenha medo de escolher. Não tenha medo de decidir. Nenhuma escolha errada. Toda escolha depende da nossa consciência de momento e ela sempre nos leva para algum lugar que a gente está precisando olhar. Fortuna ao meu favor. Você carrega o poder de transformar tudo em riqueza, seja material ou espiritual. Tudo que você toca com dedicação e amor pode florescer e prosperar. Confie no seu poder pessoal de cura e transformação. Reine com coragem. Não peça permissão para ocupar o espaço que é seu. A vida não é sobre submeter a expectativa dos outros, mas sim sobre ter a coragem de construir o seu próprio império. Lembra que império não é necessariamente materialidade no sentido de dinheiro. É o fortalecimento emocional e de valores próprios. É isso, eu espero que tenha feito sentido para quem foi essa leitura. Lembra de curtir, comentar ali se eu te ajudei, de alguma forma. Se inscrever no canal para você olhar, acompanhar as leituras. E é isso. Nos vemos. Boa jornada para ti aqui. Tchau, tchau.